Jody Plauché era apenas um menino de 11 anos, cheio de sonhos e energia, mas sua vida mudou drasticamente quando foi sequestrado por seu instrutor de karatê, uma pessoa considerada de extrema confiança por sua família. Durante 2 semanas, ele foi mantido sob controle desse homem, até que a polícia conseguiu localizá-los e resgatar Jody. Logo após o resgate, tudo parecia estar bem, pois Jody estava de volta para sua família, aparentemente seguro. Mas quando foi submetido ao exame de corpo de delito, o que foi revelado eram marcas profundas, que ele não conseguia expressar em palavras. O pai de Jody foi tomado pela raiva e pelo ódio, e acabou perdendo o controle em frente às câmeras, em rede nacional, tomando uma atitude de vingança impensável, que jamais poderia voltar atrás. Eu sou Rafa Garcia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, seja bem-vindo. Você está no Fatos Obscuros. Leon Gary Plauché nasceu em 10 de novembro de 1945, em Baton Rouge, Louisiana, vindo de uma família de classe média alta. Em 1969, sua vida tomou um rumo inesperado, quando ele conheceu Juni em uma boate local. O romance foi rápido, em cerca de 1 mês eles estavam casados. O primeiro ano de casamento foi descrito por Juni como um verdadeiro conto de fadas. Gary era atencioso e carinhoso, e sempre presente em casa. No entanto, as coisas começaram a mudar drasticamente quando Juni deu à luz ao primeiro filho do casal, Gary Jr. Após o nascimento de seu filho, Gary passou a beber com mais frequência e a ficar muito tempo fora de casa com os amigos, deixando Juni sozinha com o recém-nascido. O comportamento de Gary foi se tornando insustentável para Juni, que começou a considerar a possibilidade de uma separação. Mas logo após tomar essa decisão, ela descobriu que estava grávida novamente. Com medo de não conseguir sustentar 2 crianças sozinha, ela adiou seus planos de separação. Em 27 de abril de 1972, nasceu o segundo filho do casal, Joseph Boyce Plauché, mais conhecido como Jody. A infância de Jody foi marcada por sua energia, inteligência e amor pelos esportes, especialmente por futebol americano, uma paixão herdada de seu pai. Além de Jody, Gary Jr., Gary e Juni tiveram mais 2 filhos, Mike e Cissy. No outono de 1982, a vida da família começou a mudar novamente. As escolas locais estavam distribuindo panfletos, promovendo aulas de karatê após o horário de escola. Jody, com apenas 10 anos na época, não demonstrou muito interesse. No entanto, seu irmão mais novo, Mike, entregou o panfleto aos pais, que acreditaram que as aulas poderiam ser uma boa oportunidade para os filhos. Além de Mike, Juni decidiu matricular também Gary Jr. e Jody. As aulas começaram em uma escola primária, próximo à casa da família, e tudo parecia correr bem. Contudo, após apenas 2 ou 3 sessões, o primeiro instrutor de karatê, Rick, desapareceu, levando consigo o dinheiro das mensalidades pagas, frustrando Juni e Gary. Meses depois, a família recebeu uma ligação de Jeffrey Dulce, que se apresentou como novo instrutor de karatê da organização. Ele afirmou que compensaria os alunos que já haviam pago pela mensalidade, prometendo que dessa vez as aulas aconteceriam conforme o combinado. Animados com a possibilidade de finalmente ver seus filhos praticando uma atividade que poderia lhes trazer disciplina e autoconfiança. Após alguns meses de frustração, Juni e Gary Plauché decidiram dar uma chance às aulas de karatê, na esperança de que dessa vez as coisas funcionariam. Quem assumiu o comando das aulas foi Jeffrey Dulce, um ex-fuzileiro, filho de Hayward e Elia Dulce, que nasceu em 3 de fevereiro de 1959, em Port Arthur, Texas. Jeffrey era uma figura conhecida por seu carisma, tanto pelos pais quanto pelas crianças que frequentavam suas aulas. Ele tinha uma ligação especial com os alunos, frequentemente levando-os para atividades fora do dojo, como idas no cinema e pizzarias. Morando no próprio estúdio onde dava as aulas e trabalhando paralelamente na empresa de carpetes do irmão, Jeffrey conquistou rapidamente a confiança da família Plauché. Em uma dessas ocasiões, ele comentou com Juni sobre o potencial dos seus filhos no esporte e perguntou se poderia levá-los para uma saída em grupo com outras crianças. Embora cautelosa, Juni decidiu investigar o passado de Jeffrey, com a ajuda de seu irmão, Robert, que trabalhava no gabinete do xerife.
A checagem não revelou nada além de algumas multas de trânsito, o que tranquilizou June a ponto de permitir a ida de seus filhos no cinema com o instrutor. Com o tempo, Jeffrey se aproximou cada vez mais da família Plauché. Ele se tornou um ponto de apoio, especialmente para Jody, que enfrentava a turbulência da separação de seus pais. A conexão entre Jeffrey e Jody só crescia à medida que ele passava mais tempo com a família, e eventualmente começou a levar as crianças para casa após as aulas. Os Plauché viam Jeffrey como um amigo da família. Ele era tão bem aceito que chegava a dormir na casa deles nos finais de semana, participando de jogos e atividades com os familiares. Mas enquanto Jeffrey ganhava a confiança e o carinho dos Plauché, ele também estava criando uma situação que culminaria em um dos episódios mais trágicos da história familiar. As primeiras atitudes suspeitas de Jeffrey começaram a aparecer durante o treinamento de karatê. Em uma das sessões, ele tocou Jody alegando que a parte interna de suas estavam tensas e precisava de alongamento. Oferecendo ajuda, Jeffrey colocou o garoto em posições de estiramento, que o deixavam completamente desconfortável. Logo em seguida, durante uma aula, o instrutor repousou a mão de Jody, mais uma vez causando uma sensação estranha e desconfortável. Jody, no entanto, achava que aquilo poderia ser um simples mal-entendido, e por medo de criar problemas ou ser mal interpretado, não contou nada a ninguém. Com o passar do tempo, as atitudes de Jeffrey foram se tornando cada vez mais invasivas. Durante uma viagem para um torneio, a situação atingiu um novo nível. Enquanto dividiam um quarto, Jeffrey começou a encostar em Jody enquanto dormiam juntos. O mais perturbador é que naquela mesma noite, o pai de Jody e seus irmãos estavam dormindo na cama ao lado, completamente alheios ao que estava acontecendo. Silencioso, ocorria a poucos metros de distância, sem que ninguém percebesse o que se passava. Para Jody, esse comportamento gerava uma mistura de desconforto e confusão. Mas mais uma vez, ele escolheu permanecer em silêncio. Talvez por medo ou pela dificuldade de processar a situação. Embora Jody fosse excepcional no karatê, conquistando diversos campeonatos e recebendo elogios por seu talento, ele nunca demonstrou verdadeiro interesse pelo esporte. Na verdade, ele achava o karatê muito idiota e não via muito valor na atividade. Essa falta de entusiasmo e a indiferença em relação ao esporte frustravam Jeffrey, que se empenhava em manter uma imagem de um instrutor dedicado e envolvido. O fato de Jody não compartilhar a mesma paixão pelo karatê e sua falta de interesse apenas aumentavam a tensão entre eles. Jeffrey, que via o esporte como um meio de se aproximar de Jody, ficou chateado com o desinteresse do garoto. Essa frustração intensificou a manipulação e o controle que Jeffrey tinha sobre Jody. Após o ocorrido, Jeffrey começou a mudar Jody com mais frequência. Segundo os relatórios policiais, o abuso ocorria diariamente e de forma mais agressiva. Jody estava ficando chateado e constrangido. Com apenas 11 anos, ele não queria causar angústia às pessoas que amava. Embora tenha dito que se divertia com Jeffrey, ele se sentia desconfortável com a situação. Porém, sempre que eles estavam sozinhos e ele fazia essas coisas com ele, Jody sentia que a situação deveria parar. Mas não sabia expressar isso. Na verdade, ele estava confuso e sem saber como contar a verdade. Jeffrey também mostrava comportamentos possessivos e ciumentos. Ele costumava dizer coisas como: "Você gosta mais do seu pai que de mim. Eu sou mais que um pai para você. Faço tudo por você." Esses momentos eram frequentes e desconfortáveis para Jody. No dia 19 de fevereiro de 1984, Jeffrey, que estava prestes a ser chamado para depor sobre cheques sem fundos e a perder o ponto da academia, tomou uma atitude drástica. Ele sequestrou Jody e o levou para um hotel na Califórnia. Naquele dia, Jody demorou para voltar para casa depois de um passeio com Jeffrey. Ao chegar na academia e encontrar tudo fechado, Gary, que estava acostumado com esses passeios, esperou mais um tempo. Com o passar das horas e a ausência prolongada, Gary e June imediatamente acionaram a polícia. 10 dias se passaram. Apenas no dia 29 de fevereiro de 1984, nesse quarto de hotel onde Jody várias vezes, Jeffrey permitiu que Jody ligasse para sua família para dizer que estava tudo bem.
Essa ligação era extremamente aguardada, pois a polícia já estava preparada para rastrear qualquer chamada. Gary permaneceu na linha por tempo necessário para identificar a origem da ligação. Assim, naquele mesmo dia, Jody foi resgatado e Jeffrey foi preso. Jeffrey havia pintado o cabelo de Jody de preto, na tentativa de disfarçá-lo. Até aquele momento, tanto a polícia quanto as famílias acreditavam que o sequestro envolvia apenas um homem perturbado que queria adotar Jody como filho. Contudo, na delegacia, através dos exames de delito, a verdadeira extensão da crueldade e das barbaridades cometidas foi revelada. Jody confirmou os meses que sofreu. Jody também mencionou que para ele tudo parecia muito óbvio. Ele não conseguia entender porque ninguém descobria o que ele estava passando. Embora com apenas 11 anos, Jody sabia que tudo era errado, mas se sentia impossibilitado de contar a alguém devido às constantes ameaças de Jeffrey. Foi por isso que ele esperou que a situação fosse descoberta por outros. Gary, aos 38 anos, estava em pânico. Não dá nem para imaginar o que se passava pela sua mente, ao perceber que aquele homem, em quem havia confiado seu filho e até havia convidado para jantar na sua casa, havia cometido tamanha crueldade durante 1 ano. E ele nem ninguém percebeu o que estava acontecendo, enquanto Jody sofria em silêncio, bem debaixo do seu nariz. Durante os dias seguintes, Jeffrey foi interrogado e admitiu também que havia sido quando criança. Até que então, ele mesmo começou a fazer isso com outras crianças. 2 semanas após sua prisão, no dia 17 de março, Jeffrey foi escoltado por policiais em voo da Califórnia para o aeroporto metropolitano de Battle Rogue, onde iria ser julgado. Nos dias seguintes, Gary, que era amigo de um funcionário de uma emissora de TV, obteve informações sobre a chegada de Jeffrey no aeroporto. Não se sabe exatamente como Gary conseguiu a informação, mas o funcionário possivelmente compartilhou com ele o horário exato da chegada e o corredor pelo qual Jeffrey passaria. A precisão das informações fez com que várias emissoras de TV estivessem presentes para cobrir o evento. Naquela noite, Gary estava disfarçado com boné e óculos escuros. Permaneceu ao telefone público do aeroporto, conversando com um amigo, enquanto esperava a chegada de Jeffrey. Após a chegada de Jeffrey, Gary sacou uma arma e disparou contra Jeffrey, e o acertou em cheio. Gary foi rapidamente preso por assassinato de 2º grau, enquanto Jeffrey era levado para o hospital e faleceu na manhã seguinte. Gary foi detido e analisado por profissionais de saúde mental. Foi concluído que ele sofreu um colapso mental, após descobrir que seu filho havia sido... Gary relatou que uma voz em sua cabeça o obrigava a matar Jeffrey para evitar que o instrutor cometesse o mesmo crime novamente. Após o julgamento, Gary foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado, mais 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviços comunitários. Em várias entrevistas, Gary afirmou que não se arrependia do que havia feito e que se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Gary sofreu um derrame em 2011 e faleceu devido ao segundo derrame no dia 23 de outubro de 2014, aos 68 anos. Hoje, como adulto, Jody ficou muito chateado com a morte de Jeffrey, dizendo que não queria que a prisão já seria suficiente. Com o tempo, ele conseguiu restabelecer a sua relação com o pai e ambos. Gary e sua mãe o ajudaram na recuperação psicológica, que se estendeu até a fase adulta. Em 2019, aos 45 anos, Jody lançou um livro intitulado Por que Gary?, no qual detalha os eventos e dá conselho aos pais para que se envolvam mais com seus filhos e sejam cautelosos com os adultos próximos. Jody afirmou também que, apesar de sua atitude, Gary era um bom homem, um excelente pai, que ficou revoltado ao saber do e de maneira errada procurou fazer justiça com suas próprias mãos. Ele não concorda com a ação do pai, mas deseja que as pessoas entendam que Gary não era um homem mau. Fala galera, espero que tenham gostado da forma que apresentei este caso pra vocês. Se você gostou, deixa seu like aí que vai ajudar muito. Também se inscreva no canal se você não é inscrito. Me responda, se você estivesse no caso desse pai, o que você faria? Me fala aqui nos comentários. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até a próxima.